Boa tarde, uma vez mais aqui convosco, no final de mais um período, e de alguma forma atrasada em relação ao compromisso que assumi convosco, de vos fazer chegar a um instrumento, uma forma de melhor compreenderem aquilo que é hoje a nova forma de avaliar os nossos alunos. Nós sabemos que a questão da avaliação por domínios é algo de novo, é algo que rompe com uma tradição que se fundava, de facto, na questão numérica mais absoluta, na questão das notas que se iam juntando e que se iam fazendo contas, e agora a nossa forma de avaliar é uma forma mais dinâmica, mais formativa, mais levando em conta aquilo que é o progresso do aluno nas diversas competências e nos diversos domínios que cada área disciplinar define para si própria. Vocês no Classroom de cada aluno têm depois esses itens de definição própria de cada disciplina mais bem espelhados, mais bem objetivados, mas aquilo que nos vamos apresentar hoje é um pequeno clipezinho que fizemos, demorou algum tempo a fazer e daqui já as minhas desculpas, porque não foi possível realmente ultimá-lo em tempo útil. Temos tido tempos agitados, todos nós sabemos que de facto o ensino, a educação não está de facto numa paz, numa tranquilidade e estabilidade que seria desejável, mas é com estas contingências que nós temos de trabalhar, e isso também de alguma forma veio aqui a trazer alguma perturbação aos nossos timings, aos nossos calendários, mas aqui está aquilo que nós vos prometemos, é trazer aqui mais uma ajuda, não é mais do que isso, e também dizer-vos que em conceito pedagógico não estamos indiferentes às reações, às queixas, ou seja, estamos a ouvir, não estamos com uma postura de avestruz enterrada na areia, estamos a ouvir e estamos a tentar perceber como é que podemos ainda melhorar mais a comunicação em relação àquilo que é a avaliação dos nossos alunos por domínios e tendo como objetivação última torná-los competentes numa série de valências de acordo com aquilo que se terminou a chamar o perfil do aluno ao final da sua escolaridade obrigatória. Ou seja, que competências, que aprendizagem deveriam os alunos ser detentores quando terminassem, no nosso caso, que é uma escola básica, o 9º ano. Esta é uma tentativa de uma aproximação maior às famílias, ao mercado de educação, aos próprios alunos, embora cada professor faça esse trabalho no seu cotidiano, cada professor com os seus alunos há de facto esta transmissão e esta comunicação em que os alunos de alguma forma sabem o que é enquadra, o que é expectável da sua performance, do seu desempenho em relação a um determinado nível avaliativo. Pensamos que isto pode ser mais um instrumento de ajuda. Vou-vos deixar com este pequeno clipe, não vou aqui alongar mais hoje, desejar-vos apenas uma boa Páscoa, uma vez que estamos novamente à beira de uma quadra festiva, de encontro familiar, de algum respirar por parte dos alunos e dos professores, que também é benéfico. Todos nós também precisamos de momentos de descompressão, porque às vezes esta relação intensa que temos durante alguns meses precisa deste espaço de fuga, deste espaço de olharmos para outro mundo, para outras realidades, estarmos com outras pessoas e estarmos também em família, uma vez que é uma quadra que se propicia a esse tipo de eventos. Por último, queria aqui agradecer a todos aqueles da comunidade educativa que no último sábado, no dia 25 de março, no âmbito das comemorações dos 35 anos de existência da Escola Sede, da Escola Sr. Pereira Gomes, se juntaram a nós, e foram mais de 100, foi de facto uma reunião que eu penso que teve muitos momentos de partilha e de alguma felicidade. Estávamos a contribuir para algo em conjunto. Tivemos pais, alunos, avós, familiares, funcionários, professores, todos unidos num grande objetivo, que é melhorar as condições da nossa escola e, simultaneamente, contribuirmos para a sustentabilidade, porque estivemos a rearborizar áreas da nossa escola que tinham sido, de alguma forma, ficado mais desertas quando tivemos de proceder ao abate de algumas espécies há uns anos atrás. Fizemos também intervenções noutros espaços verdes, na fachada da escola,
ou seja, uma vez mais, uma ação Nós Solidários. Já agora no Facebook podem ver e no Insta podem ver algumas fotografias do evento, e daqui o nosso bem-aja, o nosso agradecimento a todos os nossos colegas, funcionários e famílias e alunos que connosco participaram nesse dia, que foi realmente um dia bastante agradável para todos e que tem efeitos que daqui a alguns anos, quando olharmos para estas árvores, de certeza nos vamos lembrar delas. E, em relação a este evento também, agradecer uma vez mais o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, da empresa Simpor, da Associação de Pais da Escola Sofia Pereira Gomes e a todos aqueles que estiveram implicados na organização do evento. E deixo-vos então com o pequeno clipe que visa, de alguma forma, vamos ver se conseguimos atingir os nossos objetivos, propiciar-vos algum maior conhecimento, uma maior compreensão da forma de avaliar por domínios, que é o que está neste momento em desenvolvimento na maior parte das escolas deste país. Obrigado e até breve. Este recurso tem como objetivo ajudar os pais encarregados de educação a familiarizarem-se com o processo de avaliação por domínios, descomplicando-o. É normal ouvirmos os alunos a perguntarem ao professor o que é que sai no teste, ou, quando o aluno chega a casa, ter a família a perguntar o que é que ele teve no teste. Isto acontece porquê? Porque até há bem pouco tempo havia nas escolas uma cultura da medição, traduzida, no caso do nosso agrupamento, numa menção qualitativa, normalmente dos testes. No entanto, considera-se atualmente que esta forma de avaliar não é transparente. Porquê? Porque nada revela sobre as áreas fortes e as áreas mais frágeis de um aluno. Nesta forma de apresentar resultados apenas com uma menção, o aluno e a sua família vão ficar apenas a saber que teve satisfaz. Apresentando o resultado desta forma, mesmo que em aula o professor converse com ele sobre os aspectos positivos e os mais negativos, o aluno vai lembrar-se somente do satisfaz, nada retendo sobre as áreas em que deve investir ou que deve fazer para progredir. Tal como já acontece em muitos agrupamentos, a avaliação por domínios é agora uma realidade também no nosso agrupamento. Sendo, por indicação do Ministério da Educação, um caminho a seguir, consideramos que, apesar de ser um desafio para todos nós, é um passo que deve ser dado em direção ao sucesso. Este recurso pretende, por isso, descomplicar este processo, tanto da avaliação por domínios de aprendizagens. Vamos procurar esclarecer, em primeiro lugar, a base legal em que assenta e tentaremos depois dar resposta àquelas que acreditamos serem as perguntas dos pais e encarregados de educação. A primeira, como é feita esta avaliação por domínios, e a segunda, por que razão passou a ser feita a avaliação por domínios e também, claro, quais as suas vantagens. Respondendo então à primeira pergunta, esta forma de avaliar assenta em dois documentos: o Decreto-Lei 55 de 2018 e a Portaria 223-A, também de 2018. Em primeiro, o Decreto-Lei 55 diz-nos que a avaliação formativa, aquela que dá importância ao processo, à construção da aprendizagem, ganha força e que a avaliação sumativa se remete apenas para o final de cada período. Por outro lado, a Portaria 223-A, também de 2018, indica que os critérios de avaliação devem refletir a importância relativa que cada um dos domínios tem nas aprendizagens essenciais. Depois, perante esta legislação, em reunião de Conselho Pedagógico, o agrupamento definiu os critérios gerais de avaliação. E o Conselho Pedagógico definiu o quê? Que 70% da nota dos alunos teria em conta os seus conhecimentos e capacidades e que os restantes 30% seriam atribuídos às atitudes. Posteriormente, os critérios de cada disciplina, a distribuição dos pontos por cada domínio, é decidida em reunião de grupo disciplinar. Assim, cada disciplina distribui os 70% destinados à avaliação dos conhecimentos e capacidades pelos seus domínios de referência. Apesar de haver a constante dos 70% para o conhecimento, dos 30% para as atitudes, cada disciplina atribui a cada um dos seus domínios de referência
um peso de acordo com as suas especificidades. Lembramos que os critérios de avaliação de cada disciplina estão publicados na Classroom de cada uma. As aprendizagens essenciais de cada disciplina, que não são mais do que aquilo que o aluno deve aprender em cada uma, estão organizadas por domínios. E o que são, afinal, os domínios? São áreas de desenvolvimento de competências. Por exemplo, no português, a disciplina de português, as aprendizagens essenciais estão organizadas em 5 domínios de aprendizagem. Oralidade, a leitura, a educação literária, a gramática e a escrita. Portanto, isto é o exemplo de português. E estas aprendizagens são essenciais para quê? Para ler na íntegra uma obra literária, para compreender uma decisão jurídica, um poema épico, para interpretar, por exemplo, um discurso político, para escrever e rever um texto melhorando-o, ou para comunicar conhecimento e defender ideias sobre o mundo em que os alunos se movimentam. Desta maneira, tendo em conta que os conhecimentos e capacidades têm na avaliação um peso de 70%, é atribuído a cada domínio o peso que vai assumir na nota final, em função de quê? Da importância no desenvolvimento das competências esperadas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Assim, tomando uma vez mais como exemplo a disciplina de português, considerou-se que as competências de compreensão oral e de expressão, oral e escrita, seriam fundamentais no perfil de um aluno do século XXI. É por esse motivo que têm o maior peso na nota final, ao passo que os restantes domínios têm cada um peso de 10%. Pegando no exemplo do início, aquele em que o aluno teria tido satisfaz, vejamos como deve ler por domínios de aprendizagem a sua avaliação. Relembro que, para ilustrar a leitura por domínios, estamos a pegar num teste de português. Portanto, imaginemos que, para a avaliação da compreensão dos enunciados orais, em 15 pontos possíveis, o aluno obteve 12, o que corresponde a 80%. Portanto, sabemos que nos testes do nosso agrupamento não surge a percentagem, portanto, o número, mas sabemos que o aluno obteve satisfaz bem, o que corresponde a um intervalo entre 70 e 89. Imaginemos que na leitura, no domínio da leitura, em 15 pontos, o aluno obteve 14, correspondendo a 95 pontos percentuais. Sabemos que não aparece o número, mas a família vê um satisfaz plenamente. Portanto, sabe que se o aluno tem aquela menção nesse domínio, é porque obteve entre 90 a 100 pontos. Na educação literária é a mesma coisa. Imaginemos que em 25 pontos possíveis obteve 14, correspondendo a 50 pontos percentuais. Portanto, a percentagem não aparece, mas surge a menção de satisfaz no mínimo e a família sabe que aquela menção corresponde a um intervalo que vai dos 50 aos 54. Para a escrita, a mesma coisa. Em 25 pontos, terá obtido 11, correspondendo a 44 pontos percentuais. Não surge o número, mas surge a menção de não satisfaz. Portanto, a família sabe que, surgindo o não satisfaz, o resultado terá aparecido num intervalo que vai, este um bocadinho maior, dos 20 aos 44 pontos percentuais. E o mesmo acontece para a gramática. Portanto, o aluno tem uma menção de não satisfaz, porque obteve 7 pontos nos 20 possíveis. Portanto, ao ver a menção do não satisfaz, o encarregado de educação sabe que a sua pontuação estaria entre os 20 e os 44 pontos. Portanto, uma análise dos resultados pelos tais domínios mostra o quê? Que, apesar do aluno ter duas áreas fortes, neste caso a compreensão oral e a leitura, tem 3 competências bem mais frágeis em que deve investir para progredir nas aprendizagens. Não deve, no entanto, ficar esquecido que os testes tradicionais, portanto, aqueles mais formais, eles não são o único instrumento de recolha de informação relativamente ao percurso de aprendizagem dos alunos. Há uma série de formas de recolha de informação que os professores têm ao seu dispor e que
têm tanto peso na avaliação dos alunos como o teste tradicional, aquele mais formal. É caso disso... são caso disso as apresentações orais, os trabalhos de pesquisa, relatórios, questionários feitos online através das ferramentas digitais, trabalhos de grupo, trabalhos práticos. Portanto, há todo um conjunto de instrumentos ao dispor do professor para ir aferindo o percurso de aprendizagem dos alunos. Então, quais são as vantagens desta forma de avaliar? Quais são, então, os benefícios da avaliação por domínios? Considera-se que há vantagens para todos os intervenientes. Em primeiro, para o aluno. Porquê? Porque o aluno toma consciência do seu processo de aprendizagem, consegue identificar em que ponto é que está, quais são as suas áreas fortes, aquelas em que se deve apoiar para superar aquelas que são mais frágeis, portanto, usa as fortes para investir nas mais frágeis. Vantagens para o professor também há. O professor consegue monitorizar o processo, consegue ir avaliando o que está bem, o que está mal, o que pode ser melhorado e, em função desse trabalho de observação, mobilizar diferentes estratégias, okay? Em sala de aula, trabalho com os seus alunos. Para o encarregado de educação, há, claro, também grandes vantagens. Mais do que saber que tem 58%, não é que o seu educando tem 58%, o encarregado de educação consegue reconhecer, olhando para a avaliação por domínio, quais são as áreas fortes do seu educando, mas também consegue identificar fragilidades e em casa consegue, dentro do que é possível, mobilizar formas de apoiar os filhos, os educandos em casa. Esperamos que este recurso tenha ajudado a clarificar, a tornar mais claro, mais simples o processo de avaliação por domínios, que tenham percebido efetivamente quais as vantagens para todos nós, pais, alunos e professores, e esperamos também que sirva para perceber que o teste não é o único elemento de avaliação, que há todo um conjunto de instrumentos de avaliação que servem para aferir as aprendizagens nos diferentes domínios, nas diferentes disciplinas e que são tidos em conta no momento de atribuir uma nota, aquela que vai aparecer na pauta. Esperamos também que daqui para a frente, em vez de perguntarem qual foi a nota no teste, que perguntem quais são as áreas em que devem ajudar o educando para que ele aprenda. Muito obrigada pela vossa atenção.